Eu recebi uma mensagem dizendo o seguinte: doutora, eu tô até tentando fazer a dieta, mas é difícil porque minha família não coopera. Bom, se você recebeu um diagnóstico de uma doença complexa, como SIBO, como uma doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, ou mesmo como doença celíaca, claro que sua família vai querer te ajudar, mas eles não sentem o que você sente. E nessas doenças todas, muitas vezes, existe uma falha de comunicação entre o intestino e o cérebro. Então, qualquer coisa que você come, o seu intestino pode interpretar como um estímulo doloroso. E muita gente fala mesmo, nossa, tudo que eu como há vários anos eu passo mal, eu tenho dor, eu tenho gases, eu tenho diarreia. E as pessoas não entendem o que você sente, porque a pessoa comeu a mesma coisa que você e não sentiu nada, só você sentiu dor. Então, se esse é o caso, em primeiro lugar, é muito importante que você aprenda a cozinhar. Isso é diferente, claro, no caso de crianças, que a gente tem que mobilizar a família toda, mas se você já é adolescente, se você é adulto, começa a olhar os vídeos na internet e aprenda a cozinhar. É muito importante que você faça a maior parte das suas refeições em casa e que você seja o mais independente possível. Vamos supor que uma pessoa tenha doença celíaca. Ela não pode mais comer glúten, porque o glúten vai gerar um achatamento de vilosidades. Então a pessoa não vai conseguir absorver bem os nutrientes, ela vai se desnutrir, ela não pode realmente consumir o glúten. Nesse caso, ela vai precisar de opções. Ela pode até comprar um alimento sem glúten. E aí ela precisa aprender, por exemplo, a ler rótulos. Mas outra pessoa na casa dela pode falar, não, mas eu não tenho doença celíaca, eu quero muito comer a minha pizza, eu quero muito comer o meu pão francês. Então, para você não ficar refém dessa situação, você precisa aprender a cozinhar, precisa aprender a preparar os seus alimentos. Porque muita gente da casa não entende o que você está sentindo e não entende a complexidade também da doença. No caso da doença celíaca, por exemplo, o ideal dos mundos seria que toda a família seguisse a dieta sem glúten, porque facilita muito. Um alimento não contamina o outro, porque a pessoa com doença celíaca não pode nem um grãozinho de glúten. É diferente de quem tem uma intolerância e de vez em quando pode comer glúten. Na doença celíaca, não. E aí o que acontece? Vamos supor que você fez o seu feijão, só feijão, alho, cebola, água e outros temperos que você gosta. Ali não tem glúten. Mas se antes a pessoa usou a mesma panela e colocou ali uma farinha, e essa panela não foi lavada adequadamente, ficou um grãozinho de glúten, na hora que você for fazer o seu feijão, ele vai ter glúten e você não pode consumir, senão você vai passar mal. Às vezes você não sente na hora, mas as vilosidades vão achatando e isso lá na frente pode causar muitos problemas de saúde. Por exemplo, osteoporose, porque você não vai absorver uma série de nutrientes como cálcio. Então, o ideal nesse caso é não só você cozinhar os seus alimentos, mas você ter os seus próprios utensílios, a sua panela, o seu copo, o seu garfo, para não haver essa contaminação cruzada. E aí, se você ficar realmente dependendo dos outros, fica muito complicado. Então, se você já é adulto, o primeiro passo é aprender, então, a cozinhar. Hoje tem muita informação, tem muito vídeo na internet, tem Instagram de pessoas que são especializadas em vários tipos de doenças que podem ser a doença pela qual você está passando ou que você tem o diagnóstico. É muito importante, então, se informar, se precisar de ajuda, marcar uma consulta com o nutricionista. E lembre que o seu cérebro e o seu intestino estão sempre se comunicando. Se você está muito estressado, seu intestino vai sofrer também. Então é importante ter estratégias de combate ao estresse, se precisar ser acompanhado com um psicólogo, invista nisso, isso é super importante. Vou até deixar um contato de um psicólogo aqui para você embaixo. E é muito importante você, então, tomar as rédeas da sua saúde. Você é que tem que dormir bem, ninguém pode dormir por você. Você é que tem para praticar atividade física, ninguém pode praticar atividade física por você. E você tem que se responsabilizar também pela sua alimentação. E aí, conforme você vai melhorando, você vai se queixando menos de dor, o seu humor também vai melhorando, as pessoas em volta vão percebendo, realmente... Quando ele não come isso e come a dieta dele, ele fica muito melhor. E aí sim as pessoas vão se sensibilizando porque estão vendo como você está se comportando. E não porque você fica o tempo todo, mas ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Se você é criança e adolescente, é claro, você vai precisar de muito mais ajuda, mas você é adulto.
Toma as rédeas da sua saúde nas suas mãos, não fica dependendo dos outros, não fica esperando, porque você vai se sentir muito melhor ao longo do tempo se você começar logo o seu tratamento e se você mantiver o seu tratamento. Não desiste, porque ninguém precisa ter dor e conviver com dor o tempo todo, principalmente naquelas doenças que não há cura, e aí você vai passar a vida toda com dor, não precisa passar por isso, tá? Então, começa a sua dieta, é um caminho, e é um caminho muitas vezes longo, muitas vezes pro resto da vida, mas procure a ajuda certa e vai lá.